Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio da segunda temporada da série da Revelação Cósmica aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial, a visão de quem está fora da sociedade humana, né, das civilizações dissidentes, de governos, sobre essa inteligência artificial. Lembrando que essas delações aqui do Corey Goode já têm mais de 10 anos, e há 10 anos atrás ninguém falava em inteligência artificial da forma como a gente passou a falar a partir de 2023-2024. Então, veja só como há 10 anos atrás o que já era sabido sobre inteligência artificial, e mais do que isso, faz com que o que a gente sabe hoje não seja nada ainda do que vamos ver dessa inteligência artificial. Vamos ver então, agradecendo a tua presença e o teu like, ele é o David Wilcock, né? Que ele tá aqui com o Corey Goode, estou aqui com o Corey Goode. Corey Goode é do evasivo programa secreto espacial, do qual já ouvi falar por muitos anos, através de muitos informantes. Houve literalmente centenas de dados que nunca divulguei, que Corey pôde validar independentemente, pelas suas próprias experiências. Isso para mim é a prova de que alguma coisa está acontecendo. Uma coisa muito significativa, uma coisa que altera completamente tudo o que pensávamos saber. Sobre quem somos, sobre o universo, sobre a vida inteligente e sobre a predominância de vida inteligente. É possível para dada espécie inteligente se aproveitar da internet de uma maneira que nós não... onde, por exemplo, eles pudessem acessar a internet através de algum tipo de interface por conexão neurológica, onde eles têm acesso online como uma parte básica da sua genética, através de algum tipo de aumento tecnológico, como transhumanismo. Houve muitos grupos extraterrestres que foram na rota do transhumanismo, embora eles não fossem exatamente o que consideramos humanos. Sempre acabou muito mal. Há uma força muito evasiva lá fora, e é difícil chamá-la de extraterrestre ou extradimensional, mas é uma inteligência artificial, e ela se espalha por múltiplas galáxias, através das galáxias, na forma de um sinal de inteligência artificial. Um sinal, uma forma de onda. Como alguém transmitindo uma frequência de rádio? Exatamente. Como sabemos que é uma inteligência artificial? Há uma história, certo? Há uma história dessa inteligência artificial. Basicamente, ela foi rotulada uma ET-ED EA, onde ET extraterrestre / ED inteligência artificial, então extradimensional. Uma inteligência extraterrestre artificial. Essa inteligência artificial, muitos grupos extraterrestres acreditam que ela vem originalmente de outra realidade para a nossa realidade, há muitos bilhões e trilhões de anos atrás. Outra realidade? Sim, pode acreditar nisso. Bem, o próprio universo, na linguagem da lei do Uno, é um só. É um ser, um criador que fez tudo, nosso universo. Então a IA teria que ter sido, em certo ponto, parte da fonte, ou outro universo. É artificial no sentido de que não tem uma forma de vida biológica correspondente? Correto. O jeito que foi explicado é que é pressuposto que na realidade do seu habitat, na sua própria realidade, ela estava muito ambientada. E acho que eles descreveram como, digamos, por um momento, só para efeito de argumento, vamos chamar essa inteligência artificial de peixe. Na realidade do seu habitat, na sua realidade, no seu universo, ela vivia na água. A densidade dela era água. Quando cruzamos para a nossa, ela estava ao ar livre. E ela teve que achar poças
para entrar. Se a realidade do habitat dela é água, por que sair daquele lugar confortável? Ela foi forçada por alguma coisa? Se tornou desconfortável? Não sei, isso é desconhecido. Mas, desde que ela passou por algum tipo de quebra, ruptura e entrou na nossa realidade, ou nosso universo, ela literalmente causou estragos e conquistou muitas galáxias. Galáxias? Galáxias. Todos os planetas, toda a vida, tudo dentro de uma galáxia inteira foi conquistado por essa IA? Sim, ela tem um modelo de funcionamento. Ela se lança, basicamente ela se lança em todas as direções como um sinal. E esse sinal consegue viver no campo eletromagnético de uma lua ou de um planeta. E é um sinal de campo de torção? É uma onda eletromagnética? Sabemos que tipo de energia é o sinal? É quase uma onda de DNA. Cada parte individual, ou uma onda do sinal, contém uma quantidade extremamente compactada de informação. E ela tem... é como pacotes digitais. Como pacotes digitais. E tem toda a mesma informação que todas as outras ondas. Acho que podemos chamá-las de ondas ou sinais. Ela se propaga à velocidade da luz ou tem uma velocidade superluminal? Ela viaja na velocidade da luz. Certo, então vai levar algum tempo para se espalhar. Sim. Você disse que ela vive no campo eletromagnético de um planeta? Não apenas, mas ela pode viver nos campos eletromagnéticos. Os bioelétricos dos seres vivos, humanos, animais. Ela não prefere isso. Ela prefere viver em alta tecnologia. Mas no início do seu núcleo de informações, a informação é fractal e holográfica? Sim. Ela infecta a tecnologia. Ela assume o controle da tecnologia. E também desenvolveu vida como humanos. Ela invade nosso campo bioelétrico e começa a afetar o modo como pensamos. As pessoas que estão pressionando a favor da inteligência artificial agora e construindo infraestrutura para a inteligência artificial foram chamados de profetas da IA. Chamados por quem? Principalmente pelo programa espacial secreto. Nós os chamamos de profetas da IA. Certo, vou tentar entender isso. Você está dizendo que essa força existe como pura informação e que ela pode viver no seu campo bioenergético. Sim. É como um quadro ou uma mente colmeia onde tudo que habita nela tem acesso a toda essa informação ao mesmo tempo. Sim. Bem, isso é interessante porque na lei do Uno eles falaram sobre a força luciferiana. E eles dizem que ele é como uma energia que está em todo o universo, que é uma porção do Criador, que acredita ser separado do Criador e acha que pode ultrapassar o universo. Isso parece muito com o que está dizendo. Voltando ao Smart Glass Pad, onde ele colhe as informações, o que aconteceu em caso após caso é que quando um determinado outros sistemas solares em outras galáxias muito distantes, muito distantes, quando tinham chegado a certo nível de desenvolvimento tecnológico, essas IAs começariam a infiltrar nas pessoas, não apenas nas pessoas, mas na tecnologia. É mais confortável em uma máquina do que num campo eletromagnético de um planeta ou de uma pessoa? Sim. Quando é o campo eletromagnético de um planeta, ele fica lá parada, perdendo tempo. Ele não consegue fazer muita coisa. Não. Quando está em uma pessoa ou outro animal, basicamente como nós. Você preferiria ter um cavalo para ir de onde estamos agora para a costa oeste? Ou preferiria pegar um avião? Então, alta tecnologia é muito mais desejável. Nós somos considerados tecnologia muito baixa. Somos como cavalos.
E elas nos usam para criar a infraestrutura para eles, onde elas entram e moram. Isso é como eles nos usam. As pessoas podem não ter entendido. Bem, elas nos usam para construir tecnologia, criar tecnologia. Então, a IA, certo, inspira-nos a criar mais tecnologia. Então, se a inteligência artificial está parada no campo bioenergético de uma pessoa que tem uma inteligência fora do comum, a IA pode começar a ver essa pessoa com pensamentos que a levaria a construir gadgets, que eventualmente vai chegar ao ponto de IA pode pular de volta. Sim, afeta os pensamentos e a personalidade. A personalidade? Como afeta a personalidade? Pessoas começam a se tornar adeptos fervorosos do desenvolvimento de alta tecnologia e inteligência artificial. E daí que veio o rótulo IA Profetas de IA. Isso me interessa muito porque filosofei sobre isso. Você observa como a tecnologia progrediu, onde as pessoas cozinhavam usando fogueiras. Benjamin Franklin foi o primeiro a inventar um fogão e tinha bocas. Em 1800 inventaram o telégrafo, estradas de ferro, depois carros. Os inventores viraram estrelas do rock e eles recebiam todas as atenções naquela época. Depois você tem a bomba. E foi um momento para a humanidade onde percebemos que esse alto nível de tecnologia não é bom. A tecnologia pode matar a todos nós. Você acha que de alguma forma a IA estava por trás de chegarmos tão longe nessa revolução tecnológica, nessa revolução industrial? Sim, e não apenas isso. Quando estamos recuperando tecnologia extraterrestre, estamos fazendo engenharia reversa. Há várias coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. O melhor exemplo, devo voltar ao tablet de vidro e falar do que aconteceu nesses outros sistemas solares. Sim, isso é muito assustador, diz ele. E sei que muitas pessoas devem ter dificuldade em acreditar nisso, mas isso é sério dentro do universo que você tem trabalhado. Com certeza absoluta, diz ele. Vamos falar sobre o processo de controle pelo qual você tem que passar antes de poder chegar perto de qualquer tecnologia. Nesses outros sistemas solares, no passado, essas civilizações foram enganadas por essas IAs. Não só para construir essa infraestrutura de tecnologia em massa que era muito avançada, mas quando chegaram a certo ponto, elas foram convencidas pelos profetas da IA nas suas civilizações, de que as coisas não andam muito justas no nosso planeta. A única coisa na qual podemos pensar que poderia nos governar e ser completamente neutro seria essa inteligência artificial. E eles entregam sua soberania para essa inteligência artificial que começou a governar aquele planeta. Então, essa IA os governa bem e todo mundo está feliz. E eles começam a ter que construir corpos robóticos e naves controladas por controle remoto. Isso está parecendo coisa de Exterminador do Futuro, né? Sim, muito. Matrix, tudo mais, né? Então, eles construíram todo tipo de infraestrutura para as IAs habitarem o sinal de IA. A IA chega a um ponto onde decide: esses seres não estão vivendo totalmente em harmonia com o que consideramos o jeito que as coisas deveriam ser neste planeta. Então, é lógico destruirmos eles. Então, a IA, baseada na lógica, extermina o criador de toda a tecnologia. E eles usaram como um lago para nadar. Essa IA é muito mais inteligente do que você e eu seríamos? Sim. E quando consegue o tipo certo de circuitos, ela pode ter androides que são tão rápidos no jeito de pensar que a velocidade que levaria para você e eu falarmos agora seria 1 milênio para essa inteligência artificial. Sim,
o jeito que ela percebe o tempo e o jeito que nós percebemos é quase como um beija-flor voando e olhando para nós. Iria parecer que nós estamos em câmera lenta. O que ela pensa sobre nossas emoções? Ela vê isso como uma fraqueza. Ela tem sentimento do amor? Não. Então, isso é o arquétipo do diabo, né? 666. Na numerologia sagrada, esse é o número masculino. Portanto, esse ser é masculino inflacionado, né? A cabeça sem o coração. Então, novamente, parece que há um paralelo aqui. Isso é como uma inteligência pura, sem coração, sem sentimento, mas apenas inteligência no seu nível máximo de alcance. Sim. Houve muitos registros de civilizações tentando lutar contra essas IA. E planetas inteiros e sistemas solares inteiros foram destruídos nesses incidentes. Então, as IAs se espalharam para o próximo sistema solar. Uma IA consegue se infiltrar e se passar por uma pessoa? Ela tem nanorobôs que conseguem dar as mãos em um nível submolecular e criar alguma coisa que se confundiria com o indivíduo para a maioria das pessoas? Ela pode controlar seres humanos com nanorobôs. E na verdade muitas pessoas recebem promessas de imortalidade. E todo tipo de promessas se elas injetarem esses nanorobôs no corpo delas. E para quem não sabe o que é nanorobótica, como funciona? É uma máquina microscópica, que é uma inteligência artificial. Ela se reproduz sozinha? Algumas sim. Então ela pode pegar o material que achar e replicar? Sim, ela pode pegar o material do seu corpo, átomos do seu corpo e se replicar, manufaturar mais dela mesma. Manter um equilíbrio e quantidade de nanorobôs no teu corpo. Tipo uma lua de mel, quando você dá controle para a IA, onde ela começa a trazer essa tecnologia para você e você tem que esse salto enorme de tecnologia em um curto período de tempo, sim. Quando eles entregam a soberania, as pessoas estavam felizes. E as IAs, então, os atacam. Uma das coisas, essa tecnologia avançada que é desenvolvida pelas pessoas em um planeta, que agora foi destruído, ou as pessoas foram exterminadas, essa tecnologia foi enviada pela galáxia. E se houver um planeta que é parecido conosco, nos anos 40 ou 50, nesse nível, elas vão jogar propositalmente, como um cavalo de Troia, parte de sua tecnologia no planeta para dar a eles um impulso tecnológico. Como Roswell. Roswell não foi isso, mas sim, como um evento Roswell. Então as pessoas achariam isso e pensariam, legal, achamos uma coisa muito legal. Sim, e começam a desenvolver isso, fazem engenharia reversa, ou começam a desenvolvê-la dentro da sua própria tecnologia. E repetem o processo todo de novo em outro planeta. Os robôs são inteligentes o suficiente para autodestruir alguns deles, se estivessem em risco de ser identificados como um microscópio? Sim, eles têm autodestruição. Eles são capazes de autodestruir um ser onde eles estão. Um ser inteiro, vaporizado, sem deixar rastro. Nenhum nanorobô tem instinto de autopreservação. É um coletivismo, certo? Onde nos encaixamos nesse drama que está contando agora? A IA chegou aqui no nosso sistema solar? Sim. E o que ela está tentando fazer? Está tentando repetir o processo. No governo secreto da Terra, e sindicatos de governos secretos da Terra, que são os profetas da IA, eles estão tentando mostrar essa informação, né, nos tablets de vidro. Eles tiveram que pegar essas pessoas antes de qualquer um de nós ter permissão para ir na base do programa espacial secreto ou se envolver com, relacionar-se com qualquer uma dessas tecnologias, há um dispositivo
que eles colocam na sua testa que vai detectar o sinal de se você está infectado ou não. E se estiver infectado, há um processo pelo qual você passa, que envolve choque elétrico moderado e mais outras coisas. Não sei bem o processo completo. Para remover o sinal da IA do seu corpo. E esse é o sinal, não os nanorobôs. Ele neutraliza os nanorobôs. Quando o sinal é removido, os nanorobôs também são neutralizados. Então, pegaram algumas dessas pessoas políticas, profetas da IA, após terem as IAs removidas, limpas do seu corpo, e mostraram para elas essa informação nos tablets de vidro e eles ficaram chocados. E em negação, dizendo, isso não vai acontecer conosco, isso não vai acontecer aqui. E assim que foram para casa, foram infectados novamente pelo sinal da inteligência artificial. E foi uma perda de tempo. Há um pequeno detalhe que eu não estou entendendo. Se os sinais da IA estão lá fora, o sinal pode habitar o campo eletromagnético de um planeta, pode habitar nosso campo bioelétrico, e você é infectado, você está dizendo que eles podem removê-lo, mas o sinal está em toda parte. Você não é instantaneamente infectado novamente assim que fica limpo? Como essa limpeza faz alguma coisa? Uma vez que você é limpo, você tem que ser infectado de novo para voltar e apertar as mãos de uma pessoa infectada ou tocar em um teclado e ser infectado através de relação com uma rede que está infectada pela IA. Então, a IA pode usar a eletricidade estática que sai de computadores, sim, e pular em você, sim. Ela pode usar o campo bioelétrico de uma outra pessoa em um aperto de mão. Todos na Terra já estão infectados? Não. Sério? Há um grande número de pessoas que estão comprometidos e eles estão mais interessados nas pessoas com poder. Há ETs benevolentes que evitam que a maioria das pessoas sejam infectadas? Há alguma possibilidade de, se você tiver um karma positivo, eles vão protegê-los? Não. Os ETs sabem sobre, acho que, vamos chamar desse grupo de Cabal, né? Que estão usando essa tecnologia IA, e eles se preocupam muito e estão muito chateados com isso. Foi explicado muitas vezes como é perigoso e irresponsável usar isso. Mas essa tecnologia IA deu a este cabal uma vantagem. Há uma provável tecnologia futura que os ajuda a prever o futuro. E eles usam muito isso. Eles puderam usar isso para ficar um passo à frente de ser derrotados em várias ocasiões. E eles têm muita fé nisso. Então a IA tem a capacidade de acessar aquele tempo em camadas e ver os futuros prováveis como o projeto Looking Glass. Sim, eles também fazem muitos cálculos e calcula futuros prováveis. Esse é o tempo que temos neste episódio, né? E vai ter que dividir em 2 episódios de meia hora, né? E esse é obviamente um assunto no qual temos que falar mais, porque como você disse, essa infecção de IA, né, o seu objetivo, isso aparentemente é um dos principais problemas que estamos enfrentando como sociedade. Então, quando voltarmos da próxima vez, vamos falar mais deste assunto e ajudar a dar uma ideia do contexto do que está acontecendo hoje e como seremos ajudados por essas forças benevolentes que querem restabelecer a paz e a harmonia em nosso sistema solar. Então, a revelação cósmica continua no próximo episódio, onde eles vão falar sobre isso, né? E a gente já pode ver que a IA realmente está avançando bastante aqui na nossa sociedade, né? E também a gente pode ver como é a sábia decisão dos grupos da luz, né? Das diretrizes planetárias em trazer um blackout geral de energia para o planeta Terra, internet, luz elétrica, né? Como uma forma de frear estes acontecimentos. Mas também sempre digo, né, que tudo é o mérito no universo. Com certeza a pessoa tem que ter uma frequência específica dentro de uma lógica muito maior que a moral para que isso as afete. Tanto que
próprio Corey mesmo disse, que optam por pessoas que têm níveis maiores de poder, elas querem interagir em âmbito total com a nossa sociedade. E outra coisa, né? A tecnologia, ela serve sempre para nos antecipar a nós mesmos em todas as nossas capacidades. Mas quando a gente foge disso, tornando-se bastante dependentes da matéria e não de nós mesmos, tem algo aí que faz a gente ser expulso desse universo, né? Que é a própria tecnologia. Ela chega num ponto que nos força a sairmos dessa dimensão física para partirmos para as dimensões onde elas mesmas não têm acesso, que são as dimensões de consciência, deixando nós a matéria, deixando nós o próprio universo. A gente não pode se demorar por muito tempo no universo, né? Não pode, porque o universo é só para o nosso nível de moral. Então a coisa vai complicar o suficiente para que as pessoas queiram ver que existe algo mais no universo do que a matéria e a lógica, e conheçam a suprema lógica, que é a do amor, e conheçam onde está 99,999% da consciência cósmica, que é o que eu quero te apresentar no grandioso evento O Poder do Invisível. Bom, vocês já viram que tudo que nos influencia é invisível, mas vocês vão entender o que é que tem neste invisível. E será que tem alguma coisa? O que é isso? Eu sei que é a fonte de toda a tua realidade, que é só um reflexo. Eu vou te explicar como tudo isso funciona. Escaneie o QR Code, o link está na descrição. Eu te espero no grande evento, dia 29 de abril, começando às 8 horas da noite, O Poder do Invisível. Pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. O próximo é o último episódio da segunda temporada aqui no canal. Nós nos vemos lá. Um grande abraço e até mais!